O Nair fala que parece que tem alguém que está vindo da academia e que ele só quer saber o que ela tem para dizer. O Nair pergunta se está tudo bem e fala que ela realmente está muito incrível agora. Ele pergunta o nome dela, mas ela diz que não pode falar agora. E ele pergunta por que não. Ela fala que está ocupada e ele pergunta se ela tem namorado e diz que ela já está conversando com ele agora. Ela fala que isso aconteceu porque ele a parou e ele fala que só está tentando conhecê-la porque ela é incrível. Ele fala que tanto é que ele disse isso no começo e que ele não queria deixá-la passar sem dizer isso pra ela. Ela fala que foi uma boa tentativa, mas que agora ela precisa ir. Ele pede o número dela e fala que ele é novo por ali e que ele está tentando fazer novos amigos. Ela fala que não sabe e ele diz que ele pode ser um bom amigo, mas ela diz que ela não costuma dar as informações dela sim. Ele fala que ele é um cara muito tranquilo, que não é alguém que ela precise se preocupar, mas que ele só está pedindo isso porque ele gostou da energia dela. Ele pergunta se ela estava na academia e como ela diz que sim, ele fala que dá pra ver e diz que ela está incrível. E quando finalmente ela aceita pelo menos passar uma rede social pra ele, ele percebe que ela não está com uma cara muito boa e pergunta, e ela fala porque ele está pressionando. Ele fala que dessa maneira não precisa porque ele não quer pressioná-la. Ela fala que ela se sentiu um pouco pressionada pela maneira que ele se aproximou dela, mas ele fala que é assim que as pessoas se aproximam quando estão tentando se conhecer, mas ela fala que só disse pra ele o que ela sentiu. Ele fala que ele não quer pressioná-la, por isso ele vai embora, mas que pra ele isso não fez nenhum sentido e deseja um ótimo dia pra ela. Ele fala que ela disse que ele a pressionou e que por isso ele resolveu se despedir dela. Ele fala que agora ela está voltando e que isso só pode ser uma brincadeira. Ela fala que foi mal e que não quis ser rude, mas que acabou não lidando muito bem com isso. Ele fala que entendeu, mas... e ela o interrompe e pergunta se esse carro é dele. Ele fala que ela só disse o que ela sentiu e mais uma vez ela pergunta se o carro é dele e ele diz que sim. Ela pergunta se o carro não é alugado e ele diz que não e pergunta se ela gostou. Ele pergunta se ela acha que é alugado e ela fala que só está perguntando porque nunca se sabe e ele fala que não é. Ele fala que o carro é dele e ela diz que eles podem se conhecer e que ela vai passar o Instagram pra ele. Ele fala que ele acha melhor não, já que ela disse que ele estava pressionando, mas ela fala que agora ela que está pressionando ele. Ele fala que quando uma mulher fala que um homem está pressionando, isso não pega nada bem. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso, e ele fala que não quer pressioná-la e que respeita isso e que não quer interromper o dia dela. E ela pergunta se ele tem certeza que eles não podem nem ser amigos. Ele fala que é exatamente isso que ele estava tentando fazer desde o começo, mas que ela parecia não está gostando. Ela fala que isso aconteceu porque ela não o conhecia e que ela ficou um pouco assustada. Ele fala que até disse que ela é incrível, mas ela fala que não sabia nada sobre ele. Ele pergunta então como ele deveria ter se aproximado e ela diz que ele poderia ter feito algo diferente. Ele pergunta como e ela fala que a culpa foi dela e que ele chegou da maneira certa. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Iana. E como ele não entendeu o nome dela muito bem, ela repete novamente. Ele também pergunta da onde ela é e ela fala que mora 15 minutos dali. Ele fala que então ela mora mesmo ali em Houston e ela diz que sim. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Ele pergunta por que ela demorou tanto pra responder. E ela fala por quê e fica ali sem saber o que responder. Ele fala que ela não precisa mentir e ela fala que depende do que ele entende como solteira. Ele fala que ela é solteira se ela não estiver comprometida com um homem, mas ela diz que não. Ele pergunta há quanto tempo ela está solteira e ela diz que aproximadamente há uns 2 anos. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele fala que vai sair do carro. Ela fala que eles podem sair algum dia para jantar. Ele fala que pode tirar um tempo para ela se ela realmente valer a pena e em seguida diz se ela realmente for solteira. Ela fala que ela é, mas ele diz que ela não foi muito convincente. Ele pergunta se ela pode dar uma volta. Ele fala que dá pra ver que ela malha e em seguida a convida para entrar.
Ela pergunta quanto tempo ele está com esse carro e ele diz que há cerca de 2 anos. Ela pergunta se ele tem outros carros e ele diz que tem mais 2 outros carros. E em seguida ele pergunta o que fez ela voltar para falar com ele. Ela fala que sinceramente porque ela viu o carro dele, que ela acabou não dando muita atenção para ele, mas que não foi só por causa do carro dele, e que ela percebeu uma boa energia nele. Ele pergunta se então ela voltou por coisas materiais, o carro dele e o dinheiro dele. E como ela diz que sim, ele fala que não curte interesseira. E ela pergunta interesseira, ele fala que está na cara que ela é interesseira e pede para ela sair. Ela fala que de repente ele ficou bravo e ele fala que é exatamente isso e pede para ela sair. Ela fala que ele está muito bravo e ele diz que sim e fala que não gosta de desperdiçar o tempo dele. Ela diz que para ela tanto faz e já ele deseja uma ótima caminhada para ela. O Landon se apresenta e diz que ela é muito bonita e pergunta qual o nome dela. Mas ela diz, não, muito obrigado. Mas como ele fala que não ouviu, ela repete novamente. Ele pergunta se pelo menos ela não pode dizer o nome para ele, mas ela diz que não. E ele diz que tudo bem. E em seguida ele diz, caramba, essa aí pegou pesado. Quando ele destrava as portas do carro, ela já fica ali olhando. Ele fala que ela está voltando, mas agora é ele que não quer e agradece. Ele pergunta, e aí? E ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que, obviamente, se ele está dentro do carro, então o carro é dele. Ela fala que pode ser emprestado, mas ele fala que ainda assim isso não tem nada a ver com ela. Ela fala que só estava querendo ter certeza e ele fala que ela já estava seguindo o caminho dela e pergunta por que importa se o carro é dele ou não é. Ela fala que realmente não importa, mas que ela gostaria de saber porque ela está tentando conhecê-lo. Ele fala que ela não está querendo conhecê-lo e que nem sequer quis dizer o nome para ele. Ela fala que ela estava na caminhada dela, mas ele fala que ainda assim, agora ela está ali. Ela fala que às vezes é preciso seguir a intuição e que por isso ela está ali. E ele pergunta o que a intuição dela diz. E ela fala que está dizendo que ela deve conhecê-lo. Ele pergunta por quê e ela fala porque ele tem um carro legal e ele pede com licença. Ele fala que então, só porque ele tem um carro legal, agora ela quer conhecê-lo. E como ela diz que sim, ele fala que então isso é sobre o que ele tem. E ela diz que não e fala que também é pela aparência dele e a personalidade dele. Ele fala que se isso fosse verdade, ela teria falado com ele no começo e que é isso que ele está tentando entender. Ela fala que talvez tenha sido a abordagem dele, que também foi uma coisa muito aleatória. Ele fala que ainda é aleatório e pergunta qual a diferença. Ela fala que também a atitude dele, ele fala que está perguntando qual a diferença e que é isso que ele está tentando entender. Ela fala porque ele tem um carro legal e que ele parece ser um cara interessante. Ele fala que não pareceu interessante no começo e pergunta se ele não tivesse esse carro. Ela fala que não é só por conta do carro e que ele também tem um rosto bonito e ele pede pra ela falar sério. Ele fala que ela nem sequer quis olhar na cara dele e em seguida diz que isso é um fato. E em seguida pergunta e aí? Ele fala que ele quer saber por que ela está ali, senão ele vai embora. Ela fala que está ali por ele e ele fala que ela não pode estar ali só por ele. Ele fala que ela pode ser sincera e pede pra ela abrir o jogo. E como ela fica ali sem ter o que dizer, ele fala que então pelo menos ela pode fazer alguma pergunta pra ele. Então ela pergunta em que ele trabalha, ele fala que faz muitas coisas e também pergunta o que ela faz. E ela diz que no momento ela não está fazendo nada e ele pergunta se ela não está fazendo nada. Ele pergunta como ela se sustenta e como ela paga as contas. E ela fala que algumas pessoas pagam a conta dela e ele pergunta se é verdade. Ele fala que isso é interessante e que ele espera que ela não pense que ele é esse tipo de cara porque ele não é de pagar a conta de ninguém. E em seguida diz que isso nunca vai acontecer. Ela fala que não tem nada a ver com isso, mas que ela gostaria de conhecê-lo e ele pergunta se é verdade. Ele fala que isso é interessante e que se ela realmente quiser conhecê-lo, ela pode entrar. Mas ela diz que não e fala que ela só quer conhecê-lo. Ele fala que ele acabou de dizer que se ela quiser conhecê-lo, ela pode entrar. Então ela diz que tudo bem.
Ela fala que ela gosta muito de azul e ele pergunta e aí? E como ela não responde nada, mais uma vez ele pergunta e aí? Ela pergunta o que eles vão fazer, se eles vão se conhecer ou ele fala que é por isso que eles estão ali e que se ela quiser fazer alguma pergunta, ela pode fazer. Ela pergunta se ele é dali mesmo, mas ele diz que não, fala que ele é de Nova York, mas que ele se mudou de Houston. Ele pergunta o nome dela e fala que até agora ela não disse o nome pra ele. Ela fala que o nome dela é Domenica e ele pergunta Domenica e ela diz que sim. Ele pergunta se ela fala espanhol, mas ela diz que não. Ela diz que ela fala 5 línguas diferentes, mas espanhol não. Ele pergunta quanto tempo ela está morando nos Estados Unidos e ela diz que há 4 anos. Ele pergunta se ela está gostando e ela fala que depende e diz que algumas pessoas têm uma energia estranha. Ele fala que entendeu e em seguida pergunta em que ela trabalha e ela fala que trabalha às vezes como modelo. E em seguida diz também que os pais dela são muito ricos. Ele fala que então ela fica de boa sem fazer nada, mas ela diz que não e fala que ela ajuda os pais dela nos negócios. Ele pergunta que tipo de negócio, ela fala que é uma grande empresa de isqueiro. E em seguida diz também que é uma empresa muito grande e conhecida na Europa. E em seguida ele também pergunta se ela é solteira e ela diz que não, mas que eles podem fazer isso acontecer. Ele fala que então ela não é solteira e ela diz que não, mas que eles podem fazer isso acontecer de forma discreta se ele quiser. Ele pergunta se é verdade e aconteceu o que exatamente. Ela fala que está dizendo sobre eles dois. Mas ele fala que isso não vai acontecer porque ela é interesseira e pede pra ela sair. Ele fala que ela só está ali por conta do carro e do dinheiro dele e pede pra ela dar uma olhada na câmera. E em seguida ele diz que agora todo mundo vai saber que ela é interesseira e pede pra ela sair. Quando Nair passa por essas garotas, ele pergunta se está tudo bem e se apresenta. Ele fala que não quer atrapalhar a conversa e diz que o nome dele é Nair. Ele fala que ele é novo por ali e cada uma diz o nome pra ele. Ele pergunta pra de preto da onde ela é e ela fala que é de Dallas. Ele pergunta pras outras se elas também são de Dallas e elas dizem que sim. Ele fala que ele é de Ohio, mas que ele está ficando em Houston. Ele pergunta o que tem de bom pra fazer por ali e ela pergunta se agora. E ele diz que sim e fala que ele não conhece nada por ali. E quando ela diz que tem um clube muito bom, a de cinza já começa a dançar. Mas quando ele pede o número da de preto, ela diz que não. E em seguida diz que ela não vai ser capaz de fazer isso agora. Ele pergunta como ele pode vê-la novamente, ela diz que eles podem se ver por aí. Ele pergunta se ele não consegue mesmo o número dela e as amigas dela dizem que elas precisam ir. Ele fala que ele precisa de uma força aqui, mas a de cinza fala que é a hora da retirada. Ele fala que elas são engraçadas e mais uma vez pede o número dela, mas ela diz que não. Ela diz que eles vão se ver por aí, mas ele fala que não é bom deixar as coisas para depois. E em seguida ele diz que tudo bem e deseja uma ótima caminhada. Ele fala que elas parecem estar chapadas. Mas quando ele dá a partida no motor, elas voltam imediatamente. A de preto pergunta se ele vai aparecer hoje à noite. Ele fala que estava tentando dizer isso, mas que agora isso não importa. Ela fala que eles podem combinar alguma coisa, mas ele fala que agora isso não importa. Ela diz que vai rolar uma festa e ele pede para ela esperar e pergunta por que ela mudou assim tão rápido. Ela fala alguma coisa e ele pergunta o que ela disse. Ela fala que ele não disse que ele era cheio da grana e que ele poderia ter dito isso no ouvidinho dela. Ele pergunta se só porque ele tem esse carro agora tudo é diferente. Ela diz que não e fala que ela voltou para ouvir o que ele ia dizer. Ele fala que ela já ouviu e pergunta se ela quer ouvir agora e fala que ele vai nessa. A de preto diz que não e pergunta o que ele vai fazer hoje à noite. Ele pergunta por quê e ela diz por que eles podem sair. Ele fala que estava tentando chamá-la para sair, mas que ela não quis dar o número para ele. A de branco e a de cinza fala que vai dar o número agora e ele pergunta por que só agora. E elas dizem porque agora elas sabem que ele tem dinheiro e ele pergunta o que elas pensam que ele é. Ele fala que elas estão brincando com ele, mas a de preto diz que eles podem sair hoje à noite. Mas ele diz que ele está legal e que ele vai para outro lugar. Ele deseja um ótimo dia e fala que ele vai nessa. Mas a de preto diz que não e pergunta se ele vai abrir a porta para ela entrar. Ele fala que não vai deixar ela entrar no carro dele e ela pergunta o que ele quer dizer. Ele pergunta por que ele a deixaria entrar e ela fala que eles combinam. Ela fala que pensando bem,
ela acha que eles deveriam se conhecer um pouco mais. A de cinza fala que ela também acha que eles deveriam se conhecer. Ele pergunta por que ela não quis dar o telefone pra ele no começo e ela fala porque ele é um estranho e que foi tudo muito rápido. Ele fala que ele ainda é um estranho e a de cinza fala que elas precisam se proteger. Ele pergunta então por que elas voltaram e fala que elas não parecem estar se protegendo. Ela fala que elas voltaram também porque ele tem uma boa energia e que parece ser um cara legal, mas ele fala que está parecendo que elas só voltaram por conta do carro dele. E depois que elas dizem que não foi só por conta do carro, ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Ele pergunta se as outras duas também são solteiras e elas dizem que sim. Ele pergunta quanto tempo e ela diz que há 1 minuto atrás. Ele pergunta se é verdade e a de cinza diz que até a noite passada. Ele fala que ela mesma está entregando a amiga dela. Ele fala que ela não é solteira e como ela diz que é sim, ele pergunta se ela terminou na noite passada. E ela diz que sim. Ele também pergunta para as outras e resumindo, todas dizem que são solteiras. E depois de mais algum tempo ali conversando com elas, ele as convida para entrar. A de cinza pergunta para onde eles vão, mas ele fala que ele acha que isso não vai dar certo. A de preto pede para a de cinza chegar mais pro lado. E é claro, percebendo que não ia caber todo mundo, o Nair pede para elas darem a volta. O Nair fala que sinceramente isso não vai rolar porque ele sabe que ela só voltou por conta do carro dele. Ela fala que realmente se interessou por ele, mas ele fala que não acredita e deseja um ótimo dia para ela.